Olá, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de 7 de julho de 2022. Começamos o episódio de hoje falando sobre uma pesquisa desenvolvida pelo nosso time de Threat Intelligence que apresenta um panorama sobre a evolução da estrutura do cybercrime para modelos de negócio que se assemelham ao mundo corporativo. Segundo o estudo, alguns grupos de criminosos se organizam de tal forma a terem etapas complexas de planejamento, formação de equipes, escolha de fornecedores, desenvolvimento, anúncio de campanha, controle financeiro, dentre outras atividades. A publicação discorre sobre plataformas usadas por adversários, modelos de supply chain, marketplaces, o uso de identidades digitais para obter credenciais de acesso, ferramentas de antidetecção, bem como o uso de stealers e a venda de dados no underground. Vale a leitura. E ontem a CISA emitiu um alerta conjunto com o FBI e o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos a respeito do ransomware Maui, o qual é usado desde o ano passado por adversários norte-coreanos e cujos ataques são focados em organizações da área de saúde. O alerta traz indicadores do Maui identificados em atividades de resposta a incidentes conduzidas pelo FBI e pela iniciativa privada. Destaca-se o fato de que o ransomware aparentemente foi desenvolvido para ser executado manualmente, através de comandos por meio dos quais o adversário indica quais arquivos serão criptografados. As agências recomendam que as organizações do setor de saúde apliquem as mitigações disponíveis no alerta para se protegerem de possíveis ataques. E pesquisadores da Palo Alto Networks publicaram um artigo sobre uma amostra de malware ligada à ferramenta de Red Team Brute Ratel C4, ou BRC4, a qual tem sido utilizada pelo cybercrime. O BRC4 é uma nova ferramenta de Red Team para simulações de ataques e desenvolvida para ser vendida a empresas que conduzem atividades de pentest. Em sua descrição oficial é informado que a tecnologia foi desenvolvida após a engenharia reversa das principais ferramentas de EDR e de antivírus, de modo a burlar as proteções desses produtos. Os pesquisadores da Palo Alto Networks afirmam que a amostra estudada por eles foi confeccionada com características similares às do grupo APT29. O payload da ameaça estava em um arquivo ISO, que por sua vez continha um arquivo LNK, uma DLL maliciosa e uma cópia legítima do Microsoft OneDrive Updater, a qual é abusada para ativar essa DLL maliciosa. A comunicação com o servidor de comando e controle se faz por meio de um endereço na AWS que utiliza um certificado se passando pela Microsoft. Os pesquisadores identificaram 3 organizações, todas nas Américas, que foram alvos da ameaça. A amostra foi capaz de evadir a detecção de 56 antivírus diferentes. E a pesquisadora da Intezer, Nicole Fishben, publicou ontem os detalhes de um novo backdoor para Linux apelidado de Orbit. O ataque se baseia em um dropper que extrai o payload e faz com que ele seja ativado de maneira vinculada a 3 bibliotecas comuns ao sistema operacional, a libc, a libcap e o Pluggable Authentication Module. Dessa forma, a ameaça poderá coletar dados e estabelecer acesso remoto à vítima via SSH, o que, junto com outras funcionalidades do Orbit detalhadas no relatório, acaba ocultando a sua atividade. Assim que instalado, o backdoor tem a capacidade de infectar todos os processos em execução, roubar credenciais de acesso e dados do terminal. Por fim, a Apple promete liberar um novo recurso de segurança para proteger usuários de alto risco contra ataques de spyware, como o Pegasus, por exemplo. O modo Lockdown estará disponível ainda no segundo semestre, junto com o lançamento das novas versões dos sistemas operacionais para iPhones, iPads e Macs. A configuração irá bloquear coisas como a maioria dos tipos de anexo em mensagens, bem como imagens e recursos, como a visualização de links. Em termos de navegação na web, certas tecnologias com a possibilidade de exercer grande poder no dispositivo, como a Just-in-Time JavaScript Compilation, serão desativadas a menos que o usuário iniba o bloqueio para um site confiável. No caso das chamadas, os convites recebidos, incluindo os do FaceTime, serão bloqueados a não ser que o usuário inicie a conversa previamente. Por fim, conexões com fio, com um computador ou com um acessório serão desativadas quando o iPhone é bloqueado. Trata-se de um modo de configuração que promete ser bem amarrado e cujo uso é recomendável para jornalistas, ativistas, diplomatas, políticos e outras pessoas publicamente expostas.
E é isso por hoje, obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.